Muito obrigado, bom dia a todos. Estamos aqui à disposição para debater com a sociedade sobre os problemas que nós temos a enfrentar. É isso aí, como havíamos anunciado, né? Já estamos aqui com o vereador Aloysio Sampaio, que vai falar sobre, como disse aqui o nosso querido João Magalhães, aí sobre a Secretaria do Meio Ambiente, esse desafio. Natanael. Secretário, o senhor retorna à pasta, né, que o senhor já conhece bem, já passou pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente na gestão do ex-prefeito Firmino Filho. Que desafios o senhor destaca, né, nessa nova passagem pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e qual é a diferença do cenário que o senhor encontrou lá atrás para o cenário que o senhor encontra hoje nesse retorno ao comando da SEMAN, né, Secretaria Municipal de Meio Ambiente? Veja só, Natanael, eu fui secretário há exatamente 10 anos atrás, em 2015. E na época o maior desafio da secretaria era o corpo técnico. E eu corri para fazer o primeiro concurso público da Secretaria de Meio Ambiente. E foi idealizado, foi colocado no orçamento, no planejamento, por mim. Só que eu não tive o privilégio de, dentro da minha gestão, esses profissionais serem efetivamente empossados. Então eu chego hoje na secretaria e encontro 19 analistas ambientais. Então isso é um saldo positivo. São pessoas que de fato são efetivos da casa, né? E vamos ter outros desafios. Qual é o outro desafios? Nós estamos evoluindo em alguns aspectos e retroagindo em outros, né? Nós estamos no pleno janeiro já e até agora não choveu. Então isso é visível que o nosso meio ambiente está sendo agredido e provavelmente já é um reflexo disso, né? Então nós temos que buscar, né, de alguma forma dar um controle, né, no sentido de que as coisas possam se desenvolver sim, mas com sustentabilidade. Nós precisamos resgatar o título de cidade verde. Eu também, quando estive à frente da pasta, deixei lá um plano, licitado um plano diretor de arborização. Então hoje o plano está pronto e coincidentemente nós vamos buscar implementar. Então a cidade de Teresina é conhecida como a cidade verde, então vai precisar a ser de fato a cidade verde, vai precisar ter que voltar a ser a cidade verde. São Paulo é conhecido como a selva de pedras, só que bem da realidade, você chegar em São Paulo é uma cidade arborizada, cheia de parques. Então hoje nós temos praticamente 9 parques que a Secretaria de Meio Ambiente está controlando, que antes não controlava. Então nós precisamos aqui entregar para a sociedade também esse ambiente para que as pessoas possam ter contatos com a natureza, que as pessoas possam... Outro desafio que eu vejo, que eu acho muito importante, a questão da zona rural de Teresina. Às vezes se burocratiza muito aqui uma reforma de um local que já foi... já saiu daquele seu status natural há muitos anos e a burocracia de estudos, e enquanto nós temos aí praticamente 80% do nosso território sendo zona rural e está sendo desmatado aí sem nenhum controle. Então há de haver vamos dizer assim, um plano estratégico para a gente buscar uma ação efetiva. Eu, só antes de passar a palavra para o João, queria também destacar uma coisa. Quando eu fui secretário do Meio Ambiente, na época, existia 17% de saneamento de esgoto, de saneamento básico, de rede de esgoto. E hoje, nós estamos com 60%. Inclusive, foi um dos motivos que eu não quis continuar na secretaria. Eu saí do Meio Ambiente quando terminou a primeira fase da última etapa que o Firmino estava na prefeitura, no primeiro mandato de 2, né? E fui para o desenvolvimento econômico, porque existe um TAC no Ministério Público Federal, onde
dava para a secretaria várias obrigações e a gente não tinha, né, naquele tempo, capacidade de executar. E uma delas era a questão do saneamento, né? E hoje nós estamos avançando nisso. Então nós podemos sonhar, sim, hoje, em amenizar a poluição dos nossos rios. A gente ter de volta os nossos rios, que é um ativo natural da maior importância para nossas vidas. Era exatamente a pergunta que eu ia fazer, secretário, era relacionado aos rios de Teresina. Teresina tem 2 rios, né? O Rio Poti e o Parnaíba, e há muitos anos a população não vivencia essa realidade, não usufrui, né? Normalmente a gente só vê o rio quando está passando ali por cima da ponte. Normalmente a gente não tem aproveitado, a cidade não tem aproveitado o potencial turístico, econômico dos 2 rios da nossa cidade, sem contar, obviamente, a questão da poluição, que em determinados meses do ano fica bem acentuada e a olho nu, principalmente na questão do Rio Poti. O senhor está retornando agora à Secretaria de Meio Ambiente. Eu sei que o senhor tem um diálogo muito bom, inclusive com algumas instituições que atuam nessa área do urbanismo, enfim. Qual é o seu pensamento, qual é o seu planejamento para que de repente apareça nesse ano ainda alguma proposta para que o teresinense volte a ter a oportunidade de vivenciar essa realidade, que é ter 2 rios na cidade e ter um contato mais próximo com esses rios? Para mim isso é um sonho possível e é muito claro, é muito, de maneira bem objetiva, para mim se resolve o problema. É lógico que existe complexidades além dessa, né? Mas isso seria já vamos dizer, uma maior parte do problema, que é os esgotos que estão sendo lançados in natura nos rios. E isso se deve a 2 situações. A primeira situação, aqui na Zona Leste, se você chegar ali próximo da ponte Juscelino Kubitschek, né? Estaiada também, né? A ponte Tancredo Neves, né? Sim. Ponte principal ali da João 23, você vai encontrar num local que há muito tempo já tem saneamento básico, uma galeria jogando água suja no rio. Então provavelmente ainda possa haver residências, comércios que o esgoto passou na porta e que essas pessoas elas não ligaram na rede de esgoto. Então, se elas não ligaram, o esgoto está entrando vamos dizer, na drenagem da cidade, nas galerias que são as galerias das águas da chuva, né? Então, isso aí é um ponto importante. E o outro ponto importante é o avanço da rede de esgoto em outras regiões. Por exemplo, você tem ali na Zona Sul, agora que a Água de Teresina está fazendo aquele terminal ali pela Maranhão, porque a Zona Sul era o local que existia a estação de tratamento de água. E no Pirajá era o local que existe a estação de tratamento de esgoto. Então, havia necessidade, houve uma polêmica no passado, inclusive, de um local para ser feito esse tratamento. Hoje, eles refizeram esse plano e estão fazendo esse terminal justamente para poder levar o esgoto da Zona Sul para o Pirajá via Avenida Maranhão. Eu acredito que eles devem estar terminando. Eu, como vereador, tenho acompanhado muito isso. Então, o avanço dessa rede de esgoto, ela consequentemente vai tirar dos rios essa poluição. Sem contar também com a questão da fiscalização, das margens, vendo também a educação ambiental. Eu faço caminhada aqui na Marechal e de vez em quando a gente encontra um sofá na margem do rio, encontra lixo doméstico. As pessoas que moram aqui nessa região aqui da Primavera, infelizmente algumas pessoas ainda têm o hábito de jogar as coisas no rio, que isso é um crime ambiental. Então, assim, existe também essa conscientização de que ninguém pode jogar lixo num local tão importante para nossas vidas. Nós bebemos a água que corre no Parnaíba. E existe também, rio acima, já um trabalho da Codevasp, que todas as cidades ribeirinhas, elas passaram por questão de saneamento. Existe um marco de saneamento do país,
Então acredito que em relação a isso, se tem evoluído, a gente pode sonhar sim um dia. Não acredito que seja uma coisa que eu vá, como secretário, deixar isso resolvido, mas acredito que eu serei mais, eu colocarei mais um tijolo nessa construção. Secretário, agora mudando um pouco de assunto, outra atribuição da pasta, né, diz respeito à questão do licenciamento ambiental, a emissão de licenças, enfim, para vários segmentos. E historicamente é uma reclamação muito grande, às vezes de uma morosidade, as pessoas têm uma dificuldade de conseguir essas licenças, né? Como é que o senhor pretende dar uma maior agilidade nesses processos e até desburocratizar, né, mais ainda todo esse processo? Veja só, a política do licenciamento é justamente para que as atividades econômicas elas não sejam absolutas. Você tem que ter um controle. Então, você tem um empreendimento, você tem que fazer dentro de uma norma que as coisas elas aconteçam para que não agrida o meio ambiente. Você pode funcionar uma indústria, e eu sou e até assim muito mais forte na geração de emprego, mas você consegue enxergar e entender que não existe desenvolvimento hoje sem sustentabilidade. Não adianta a gente fazer aqui uma grande usina de carvão que não obedeça às questões legais e ambientais e vá ganhar por um lado e perder pelo outro. Isso aí é claro, né? Então, esse licenciamento ele precisa ter regras, ele precisa ter norma, mas ele também precisa ter agilidade. Dr. Silvio, inclusive, tem um discurso muito forte que é fazer com que haja muito autodeclaração nas licenças. Então, você vai fazer uma casa, aquela história que já iniciou na época do Firmino, construa fácil. A partir de até tantos metros quadrados, você, arquiteto, engenheiro, faz o projeto de acordo com o código de postura da cidade, obedecendo ao que a legislação municipal ela determina, e você é liberado para fazer aquela casa. E a prefeitura, ela lhe dá essa autonomia para que você faça, comece a fazer dentro do que já está dentro de um codificado numa legislação. Lá na frente, fez errado, você é multada, o empreendimento é destruído, inclusive. Então, assim, já há um trabalho para aumentar aqui o processo da autodeclaração. E na questão do licenciamento, o que nós vamos tentar liderar, tentar buscar, é fazer com que esses processos eles sejam mais rápidos. Os processos, inclusive, se for para aumentar o número de analistas, se for para criar regras que as coisas possam ser decididas em bloco, né, em tirar o alto impacto ambiental, o baixo impacto do alto impacto, para que a gente possa fluir alguns processos. Você vai abrir uma loja que não tem resíduos, que não tem lixo, não tem para que você burocratizar. Você vai fazer uma reforma em um local, é lógico que nós temos que se preocupar onde é que vai o resíduo da construção civil, o que eles estão fazendo em determinados produtos, mas não tem o que burocratizar. Então, nós vamos aqui, sim, buscar dialogar com os analistas e mostrar para eles que eles são importantes, desde que eles não, vamos dizer assim, não demore tanto tempo para poder decidir. Ou pode ou não pode. A não ser que seja uma atividade de fato que realmente que vá ter um problema ambiental, vai ter um crime ambiental, e isso não evolua. Então a gente precisa ser célere com relação a isso aí. Para isso nós vamos estudar meios. Se for possível regular para os analistas teletrabalho, trabalho em casa, aumentando a produtividade desses processos, já que nós temos os processos hoje, muitos deles online, será feito. Nós vamos entender como é que está se funcionando hoje e buscar dar uma celeridade, buscar fazer mutirões. Eu fiz alguns mutirões de processo, como o judiciário faz mutirão de julgamentos, para que as coisas possam destravar e a gente possa, de fato, ter o licenciamento. Sim, não podemos deixar de
de ter, mas ser autodeclaratório com relação a muitas empresas que o impacto ambiental é baixo, e ter uma coisa mais lógica, como eu disse. Às vezes eu discuto muito isso lá. Se engessa muito aqui dentro da cidade, que a área já está antropofizada, já está edificada. Aqui eu conheço, por exemplo, posto de combustível que funciona aqui há 100 anos e que está sendo reformado, e se pediu aqui o estudo do solo. Você tem que pedir o que está dentro da ANP, é o que está dentro do CONAMA, que diz respeito aos tanques jaquetados, que diz respeito às normas, mas aquela área, ela já está uma vida. E enquanto você tem empreendimentos em outros locais que tem verdadeiras florestas, que tem uma fauna, uma flora rica e que talvez não tenha a mesma fiscalização. Então, eu acho que nós temos que priorizar o que é prioridade, ter atenção nas coisas que são importantes, as áreas de APP. Nós temos aqui em Teresina hoje um problema grande de drenagem. Muitas coisas provavelmente foram feitas a revelia do caminho das águas, né? Então, assim, à medida que a cidade cresce, ela se impermeabiliza, e ela também, por exemplo, aquela água que filtrava, você tinha no passado ali, lá na quina de um clube esportivo, Piauí Esporte Clube. Aquilo ali era uma área que, quando chovia ali, tudo o solo absorvia. Depois veio um supermercado, e aquilo ali se impermeabilizou. Então, é lógico que nós temos que ter piso drenante, nós temos que área que... Então, tem que tentar, hoje há também, em alguns casos, as contenções da água da chuva, durante a água que vai... Então, mas nós não podemos deixar aqui de se preocupar com o que a natureza ela precisa, para poder evitar que nas chuvas, Teresina é uma cidade que demora para chover, mas quando chove o índice de chuva é muito forte, ela chove muitos concentrado. Então, tudo isso aí faz parte, embora a drenagem não esteja hoje dentro do meio ambiente, mas nós temos que observar e nós temos que ter cuidado com isso. Então, e existe um trabalho também que é preciso, assim, ser feito em conjunto. Nós temos a SEMAR, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que é importante participar. Nós temos o IBAMA, que é importante também se integrar. Nós temos que unir forças, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, em prol de um planeta sustentável. Teresina não pode ficar de fora das agendas mundiais. Nós tivemos esse ano aqui um grande encontro dos maiores líderes do país, tratando a questão do clima. Então, qual é a contribuição que Teresina pode dar? Nós não podemos deixar aqui de fazer uma política séria no meio ambiente e bem aqui em Timon, que está aqui do nosso lado, não fazer. Então, a questão é a questão que todos nós temos que dar a nossa contribuição. Estado, município, outros municípios, o mundo todo tem que falar a mesma língua. Nessa questão de acelerar a aprovação de projetos, enfim, o senhor falou da questão da autorresponsabilidade. É interessante porque normalmente todos esses grandes projetos, eles têm profissionais técnicos, né, que se responsabilizam por isso. Então, se ele consegue garantir a autodeclaração, obviamente ele já está colocando o nome dele ali como responsável por aquele projeto e se responsabilizando lá na frente, de repente, de responder caso aquele projeto não esteja adequado à legislação. Mas aí eu lhe pergunto, secretário, a secretaria teria as condições técnicas de garantir que essa fiscalização de fato fosse realizada? Porque aí também não faz muito sentido o profissional responsável por aquele projeto, o engenheiro ou o arquiteto, né, se responsabilizar, fazer ali a autorresponsabilidade por aquele empreendimento e depois não ser fiscalizado, né? A secretaria tem as condições de garantir essa fiscalização após a liberação, após o andamento daquele projeto? Veja só, hoje eu não posso lhe responder que tem. Cheguei ontem lá na secretaria, a nossa posse acabou pouco mais de meio-dia, saí, me desloquei. Então eu fiz os meus primeiros contatos preliminares
Hoje vou tomar um café com o ex-secretário que deixou agora a pasta, que quer me entregar. Então eu não posso lhe garantir que tem. O que eu posso garantir é que é possível. Secretaria é uma secretaria arrecadatória. Então, quando você destrava uma coisa, aumenta a arrecadação e você pode trabalhar de maneira inteligente, de maneira estratégica, né, na questão da fiscalização. Então, assim, eu acho que dá muito mais trabalho. Você imagina que você tem lá aqui uma barreira de trânsito. Então, imagine que todos os carros que vão sair de Teresina hoje para o litoral tem que entregar o documento e o agente de trânsito federal, estadual, municipal conferir. A abordagem por amostragem aleatória, ela é muito mais eficiente. Vamos dizer, não é nem que seja eficiente, mas ela é muito mais lógica, né? Porque senão você cria um problema, né, para poder você transitar em qualquer lugar. Se você passar 2 ou 3 vezes lá, você tem que entregar o mesmo documento. Então, assim, a autodeclaração, eu acho que o cidadão, principalmente no governo Bolsonaro, foi criada a Lei de Liberdade Econômica. Então, se a atividade ela é lícita e tem já as codificações do que é permitido fazer, por que não libera? E aí, outra coisa, você vai lá, por exemplo, o meu carro está ali fora com o documento em dia, pelo menos eu acredito que esteja. Se bem que hoje nós estamos em janeiro, já chegou o prazo. Já está dentro do prazo aqui para renovar o licenciamento. Então, a qualquer momento, eu sei que eu tenho que estar com isso no ponto, porque eu vou ser abordado por alguém pedindo esse documento. Então, eu não preciso passar. Eu já vou hoje na internet, já baixo as taxas, já pago. Então, imagine a frota que nós temos de carro, se cada frota dessa fosse passar por uma nova fiscalização, né? Então, assim, eu acho que tem coisas que a gente precisa criar. Eu acho que o mundo está aí para ser copiado. As coisas que são inventadas aqui no mundo, elas são muito hoje concentradas em gênios, né? Então, a gente está vendo modelos aí no Ceará, em outro lugar, dá certo, porque funciona. Agora, como eu estou falando, você não pode... O pau que dá em Chico tem que dar também em Francisco. Você não pode criar problema, você não pode fazer dificuldade para vender facilidade. Então, acho que você precisa ser razoável. O princípio da razoabilidade ele tem que predominar, e nós precisamos, de fato, buscar essa eficiência dentro do desenvolvimento, mas com sustentabilidade. Buscar aqui, por exemplo, não estava falando aqui com um colega esses dias. Você tem hoje um empreendimento da Minha Casa Minha Vida. Você constrói lá 1000 casas, 500 casas. Não tem uma árvore. Por que cada um no seu quintal não tem uma fruteira, não tem Então isso aí é uma coisa tão básica. Agora tem que ser estimulado pelo poder público. Isso aí traz uma importância muito grande para o ecossistema. Bom, mudando de assunto agora, falando de política, né? O senhor é vereador também, bastante experiente. Como é que o senhor tem avaliado, agora empossado, o prefeito Silvio Mendes, o vice, os secretários, como é que o senhor tem avaliado esse início de gestão? O que é que o senhor espera, né, dessa gestão do prefeito Silvio Mendes? O que esperar, inclusive, do ponto de vista desse relacionamento entre os poderes, né, prefeitura, Câmara Municipal, secretarias? Veja só, o doutor Silvio é um político experiente, que goza de uma credibilidade muito grande. Não é à toa que o doutor Silvio foi eleito prefeito de Teresina contra um sistema, contra uma máquina. Aqui não é nenhuma... não estou falando nenhuma coisa absurda, mas o doutor Silvio ganhou praticamente só, né? E em primeiro turno. Em primeiro turno, né? Você conta, por exemplo, a quantidade de vereadores. Eu sempre disse nas minhas entrevistas, talvez para você tenha dito alguma outra vez, que se for depender de lideranças políticas, a gente não ganhava a eleição. A gente precisava depender do sentimento do povo, da população.
Então, esse prestígio, né, faz com que haja a credibilidade para que ele dê esse pontapé inicial. E eu acho que todos, eu vi lá no Palácio da Cidade essa semana, na posse do dia 1º, quando ele já foi diplomado, recebeu a posse pela Câmara Municipal, vereadores do PT, dentro do Palácio da Cidade, né? Mostrando o respeito pelo Dr. Silvio, né? Guardando as diferenças partidárias. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo para reconstruir a cidade. O Dr. Silvio tem dialogado, inclusive, com o próprio governador, né? Fez uma visita, mostrou humildade em fazer uma visita para o governador dentro do Palácio do Karnak, buscando parcerias com a saúde, principalmente, que hoje é uma prioridade no governo e precisa ser feito um compartilhamento dessas responsabilidades, até porque Teresina hoje absorve muitos doentes, muitos pacientes que vêm do interior. Isso é um fato, né? Então, assim, vejo que as coisas elas têm tudo para dar certo. Até mesmo porque nós estamos no pior governo da história de Teresina. Nós estávamos, né? Até o dia 31. Então, pior do que o que estava. E com essa perspectiva de você trazer uma administração austera, administração experiente, que já chega enxugando despesas, diminuindo cargos comissionados, que já chega com o zelo da máquina pública, buscando fazer com que o dinheiro público chegue na ponta que mais precisa. Não tem segredo, isso aí é o resultado de trabalho, de competência e de honestidade. Certamente será um resultado muito positivo. Assim como foi quando ele passou na prefeitura e saiu com 92% de aprovação. Uma última pergunta. O senhor é presidente, né, do Progressistas aqui em Teresina, do Diretório Municipal. E no pano de fundo dessa discussão, principalmente nacional, há essa discussão de que o Progressistas deve ingressar no governo Lula. Há essa informação que circula no cenário nacional, né? O governo Lula precisa reforçar o seu time no Congresso e o Progressistas também teria interesse, inclusive, em ocupar cargos estratégicos lá no governo federal. Isso se ocorrer, né? Porque se ocorrer, provavelmente vai ser nas próximas semanas, nos próximos meses, faz com que aqui no Piauí a gente tenha, né, dois partidos que hoje estão em lados opostos e que podem, de repente, conversar. Mas o senhor é presidente municipal do Progressistas, é um dos líderes de confiança do senador Ciro Nogueira aqui no Piauí. O que o senhor sabe em relação a essa possibilidade de aliança entre progressistas e PT, e como é que o senhor visualiza um futuro em relação a esses dois partidos? Que a possibilidade é muito pequena. Não vou dizer para você que é impossível, porque nada é impossível, né? Mas, assim, eu ouvi do próprio senador recentemente vamos dizer, um esclarecimento que isso nunca foi tratado, que é muito pouco provável, que é, vamos dizer, quase impossível. Então, que o eleitor não pode deixar de ter o direito de escolha. Então, nosso partido, que é um partido de oposição ao Estado, deverá sim ter uma chapa. Nós temos aí nomes hoje com credibilidade para disputar essa pré-candidatura, essa eleição futura. O nome da deputada Gracinha Monsanto, Gracinha que estava à frente da gestão de Parnaíba, que fez um grande trabalho lá. O nome do nosso Joel Rodrigues, que é o presidente do partido, que tem uma história fantástica, que foi 4 vezes prefeito de Floriana. Floriana é uma cidade promissora naquela região. Então, assim, basta dar essa arrancada com esses dois nomes aí, e se a história se repetir, você pode ver aí que a chance ela é real da gente ter um governador eleito de oposição.
né? E o seu sentimento pessoal como líder político hoje em relação a progressistas? Teria essa preferência em permanecer na oposição? Lógico, apesar de respeitar e torcer pelo sucesso do governador, nós nunca tivemos nenhuma ligação política. Eu já cheguei até a elogiar aqui algumas atuações do próprio governador, mas nós somos partido de oposição. Então eu acho que assim deve ficar, manter o respeito. Antes de ser político, eu sou um cidadão piauiense, não posso torcer contra o meu estado, sou empresário, não posso torcer contra a economia, não posso torcer contra a segurança pública, porque posso sair aqui na porta e ser assaltado. Mas eu acho que você tem um time, você tem que fazer parte do time que você está. E assim foi o que eu me comportei nesses últimos tempos. Acho que Deus tem colocado a mão por conta disso. Às vezes até a tentação de você sair do sol, né, para ir para a sombra do governo, mas eu acho que a gente tem que ter a coerência. Você, por exemplo, o governo do Dr. Pessoa foi o pior governo para Teresina, mas para muitos vereadores não foi. Né? Vereadores cresceram a votação porque tinham prestígio dentro da prefeitura. Estavam contemplados. Estavam contemplados. A cidade se acabando e eles lá na sombra. Isso aí essa fase é muito forte. Mas tá aí, as pessoas elas interpretam como elas quiserem. Eu, por exemplo, acho, infelizmente, eu dizia muito aqui que eu era amigo do Dr. Pessoa antes dele ser prefeito. Não fui amigo do prefeito, sou amigo do Pessoa. Talvez eu encontrei com ele agora na transmissão do cargo. Ainda não mas talvez um dia eu vá visitar o Pessoa. Cadê? Porque o problema, como diz o Monsanto, a ignorância é audaciosa, né? Então, assim, o Dr. Pessoa, quando a gente dizia as coisas para ele achava que já sabia de tudo, né? Pega as entrevistas do Dr. Pessoa falando do time dele. Ele nunca disse que era um time, sempre disse que é a seleção, que é a melhor equipe. Gente que ele nem conhecia, ele colocou para trabalhar com ele. Como é que pode você dizer que é a melhor equipe, né? Você só pode dizer que é a melhor equipe quando você tem mais tempo de convivência com ela, quando você é um técnico que treina essa equipe, quando você tira essa equipe do controle da equipe. Do controle. Então, infelizmente, ele teve a oportunidade e não soube usar. Tivesse usado da forma direita, podia ter tido até uma longevidade maior no seu mandato. Uma das coisas que eu gosto de repetir, eu tive com o Dr. Pessoa algumas vezes, né? Várias vezes, assim, tratando o transporte coletivo, dando sugestões para ele. Centro da cidade, né? Falando do centro da cidade, tive com ele falando também de política. Digo, rapaz, você tem aí um dos melhores jogadores dentro da sua equipe, Coronel Edivaldo Marques, mude ele de posição, tire seu genro aqui, porque pessoa lá dentro da prefeitura tinha milhares de pessoas, que eu digo, pessoas leal, né? Pessoas... Sobrenome. Ele, acho que nunca teve um nepotismo tão grande. Se falaram no passado aí, é porque tem gente que tem aquela peste de ser humilde, né? E acha que... Mas no passado, as oligarquias do Piauí era o Freitas Neto e o Hugo Napoleão, que nunca tiveram filhos na administração, né? E hoje você vê a família do Dr. Pessoa estava toda genro, noras, filhos, sobrinhos. Acho que ele trouxe todos os parentes aí para compor a gestão. Então, assim, não foi por falta de oportunidade, foi por falta de capacidade. Bom, o nosso tempo, infelizmente, fica por aqui. Queremos agradecer o vereador Aloysio Sampaio, do Progressistas, vindo falar da vereança, falando aí da Secretaria do Meio Ambiente. É sempre bem-vindo e o nosso muito obrigado aqui pela visita e suas considerações finais. Eu que agradeço, estou sempre à disposição para contribuir. A imprensa ela tem um papel importante, e a rádio mais ainda, né? Porque a turma nessa hora está se deslocando. Sim. E está ouvindo aqui o programa de vocês, está na cozinha, está ouvindo o programa de vocês, está nas fábricas. Então, para mim é um privilégio estar aqui
e retornar aqui para a gente passar a nossa prestação de conta aqui para a sociedade. O ano está começando, aproveitar para desejar aí um grande 2025 a todos os ouvintes da FM O Dia.